Hoje eu vou falar um pouco sobre a diferença entre o equipamento fixo e o equipamento da linha inverter. Muito hoje se fala em equipamento inverter, comprar equipamento inverter porque ele te dá uma economia de energia, mas isso compensa realmente? Essa diferença do custo entre um equipamento inverter e um equipamento da linha fixa, ou seja, um equipamento dos mais antigos, vale a pena esse gasto? Aí na faixa de 30% a 35% maior? Para nós percebermos se vale ou não a pena, eu vou explicar como funciona o equipamento fixo, depois eu vou explicar como funciona o equipamento inverter e por último nós vamos fazer um apanhado de o que isso vai te influenciar realmente onde importa, que é no custo da sua conta energética lá no final do mês. Primeiro, como funciona o equipamento fixo? O equipamento fixo, ele liga e desliga de acordo com a temperatura do ambiente. Ou seja, quando você define uma certa temperatura, ele vai analisar essa temperatura, ligar o compressor, trabalhar até chegar na temperatura que você escolheu e desligar o compressor novamente. O liga e desliga influencia muito na partida do equipamento. Por quê? Quando ele vai fazer o ligar desse compressor, ele pode ter um pico de consumo energético aí de até 130 vezes o consumo normal dele, que é o pico de partida. Ou seja, se este patamar é 100%, ou seja, ele está ligado a 100% da carga dele, este pico aqui é quando ele liga. Ele liga, ele dá um pico aí de 130%. Para vocês terem uma ideia, uma máquina de 9.000 BTUs, ela consome na faixa de 180 watts. Esse pico de partida pode chegar a 88.000 watts de potência consumida. E é isso que o seu relógio lá na sua caixa de entrada lê, essa potência consumida, esses watts consumidos. Porém, esse pico de partida é rápido, 3, 4 segundos, aí ele já normalizou na potência normal de consumo dele. Isso é a hora que o compressor liga, trabalha aí, dá esse pico de 3, 4 segundos, e aí ele normaliza ali na faixa dos 100% de consumo dele. Então nós temos um compressor que liga e desliga, um pico de partida amenizado e normalizado a 100% várias vezes durante o dia. A sua temperatura interna inicia alta, lógico, você acabou de ligar seu equipamento, a temperatura está alta, ela vai caindo de uma forma decrescente, vai chegar a um mínimo, o compressor vai desligar, a temperatura sobe, esse compressor liga, dá o pico de partida, vai ter uma curva, ele chega no mínimo de novo, desliga e fica nesse liga e desliga durante o dia. Suponhamos que você colocou essa máquina para desligar a 24 graus, que é a temperatura que você quer no ambiente. Ela vai desligar normalmente 2 graus abaixo e religar 2 graus acima. Ou seja, a sua sala terá uma oscilação entre 22 e 26 graus. Vai ficar sempre oscilando nessa faixa de temperatura. Agora, o que acontece com o sistema inverter, esse equipamento inverter que todo mundo fala? Primeiro, ele tem uma característica que ele não desliga.
Então ele perde esse pico de corrente constante aí, esse pico de consumo que ele tem toda vez que o compressor vai ligar. E outro detalhe é que ele tem um inversor de frequência. Esse inversor de frequência não permite que aconteça esses picos de partida de aí até 130%, 130 vezes a capacidade da máquina. O que acontece? O sistema de inversão de frequência faz uma partida progressiva a partir de 0 até 100%. Caso haja necessidade, ele vai até 130% da capacidade dele. Porém, é uma rampa ascendente e contínua. Ele liga e se mantém ligado até o momento que você desliga o equipamento. Ele faz uma rampa de partida do compressor suave, estabiliza em 130% por um curto período e depois ele vai fazer uma rampa em declive e vai trabalhar mais ou menos durante o dia na faixa de 30% da potência dele. Isso, lógico, representa uma diferença na sua temperatura. Compressor, você ligou esse equipamento, a temperatura está alta, ele vai, com 130% da capacidade, fazer um declive da sua temperatura muito rápido, cerca de 40% mais rápido com o equipamento da linha fixa. E à medida que ele vai diminuindo a diferença da temperatura que você quer para a temperatura que você tem no ambiente, ele vai diminuindo também a potência dele. Quando chegar lá próximo aos seus 24 graus, que é a temperatura que nós definimos, ele vai estar lá próximo aos 30%, 25% da capacidade dele. E aí ele fica, à medida que sobe um pouquinho a temperatura, ele aumenta um pouquinho a rotação, diminui um pouquinho a temperatura, ele diminui um pouquinho a rotação. E aí ele trabalha na faixa de meio grau acima ou meio grau abaixo. Ou seja, se nós definimos 24 graus, ele vai ficar entre 23 graus e meio e 24 graus e meio, oscilando aí nessa faixa. Uma temperatura muito mais próxima àquilo que nós definimos como a temperatura de funcionamento do equipamento, correto? Isso aqui, ou seja, nosso compressor trabalhando a 30% da potência máxima dele. Então, por exemplo, citamos, se você tem um equipamento de 9.000 BTUs, ele vai estar usando apenas 3.000 BTUs. Então, se o nosso equipamento é de 680 watts, a maior parte do tempo ele vai usar na faixa de 225, 230 watts apenas. Isso já representa uma grande economia. Mas esses picos de partida que nós não temos. Então, a economia para uso diurno chega aí, num regime de 8 horas, em 35%. Para consumo noturno, né, um regime de 8 horas durante a noite, pode vir a chegar até 45% de economia no final da sua conta energética. Ou seja, se o seu equipamento iria gastar, um equipamento da linha fixa, gastaria mensalmente R$100, quando você comprar o equipamento da linha inverter, ele vai gastar aí entre 65 até R$60 apenas, de 60 a R$65, o que é uma grande economia. Calcula-se que em 6 anos, um equipamento inverter venha a pagar o investimento. Não a diferença, não é aqueles 35% que eu falei lá no começo do vídeo. É o investimento mesmo. E isso, um equipamento inverter, ele é para durar aí cerca de
10 anos. A vida útil estimada é de 10 anos. Então, nesses 10 anos, com certeza ele vai se pagar e vai ter até entre aspas, aí, né, um retorno financeiro para você. Então a grande diferença é essa. O equipamento da linha fixa ele fica ligando e desligando, então ele gera picos muito grandes de partida, depois ele estabiliza 100%. O equipamento inverter ele não desliga, porém ele trabalha numa faixa muito baixa de potência de consumo, o que vai gerar uma economia de energia lá no final para nós. Ok? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou respondendo e até a próxima.